Boas-vindas à nossa análise visual de hoje. Vamos entrar num assunto fascinante sobre a forma como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Sabe aquele dilema que sempre aparece quando falamos de imagem? Tipo, por que alguém se dedicaria a estudar fotografia hoje em dia, se todos nós já andamos com câmeras de altíssima tecnologia no bolso o tempo todo? Bom, é exatamente isso que vamos desvendar aqui. Vamos entender o verdadeiro propósito dessa arte que, olha, vai muito, mas muito além da lente do celular. Vamos tirar logo o elefante da sala. Ah, mas todo smartphone já tira foto boa. Quem nunca ouviu isso, né? É sem dúvida a maior questão quando a gente pensa em aprender sobre o assunto atualmente. Essa frase está por toda a parte, mas o que ela realmente significa? Na verdade, ela mostra uma visão bem limitada do que é capturar uma imagem e, pior ainda, ignora totalmente quem está ali atrás da telinha apertando o botão. É muito interessante ver como a realidade desconstrói um mito gigante. Tem muita gente que acha que fotografar é só isso aqui: apertar botões, comprar aquele equipamento caríssimo, jogar um filtro por cima e correr para ver os likes nas redes sociais. Mas a verdade, a verdadeira essência da fotografia, nunca foi sobre operar uma máquina ou caçar aquela estética viral do momento. É sobre percepção. É sobre entender a luz, capturar a passagem do tempo e, claro, a emoção daquele instante. Seção 1. O mito comum. A câmera cara. A raiz de toda essa confusão fica super clara quando a gente olha para a tecnologia. A evolução é inegável. Milhões de pessoas andam por aí com lentes maravilhosas nos bolsos. Mas, quando a gente vira a chave para a percepção humana, bom, ela meio que parou no tempo. E o resultado disso? Uma avalanche de imagens completamente esquecíveis. Então, o problema nunca foi a falta de megapixel de tecnologia, mas a falta de um olhar treinado para a narrativa, para a composição e para a intenção por trás da foto. Então, o ponto central é exatamente este. Equipamento registra, o olho constrói. O aparelho só capta a luz, mas quem realmente monta a fotografia é a nossa mente. A realidade dos profissionais prova todos os dias que ter a lente mais cara ou o setup mais moderno não entrega a melhor imagem de bandeja. O que cria impacto de verdade, o que faz a gente parar para olhar, é a mente de quem está observando. Seção 2. A quebra de paradigma. Uma mudança na percepção. O tamanho dessa mudança aparece nas coisas invisíveis. Sabe aqueles detalhes do dia a dia que a gente simplesmente ignora? Eles começam a ganhar um significado enorme. A direção de uma luz no fim do dia, o contraste de uma sombra na parede, uma expressão sutil no rosto de alguém na rua, a passagem do tempo, a geometria de um ambiente. Quem começa a estudar a imagem de verdade, para de apenas dar uma olhada e começa a perceber esses elementos. E vou te contar, é um caminho sem volta. Seção 3. 3 benefícios imediatos ao treinar o olhar. E quais são esses benefícios? São 3 pilares que transformam a nossa rotina, especialmente para quem não quer ser fotógrafo profissional. Número 1. A gente ganha uma sensibilidade e uma presença muito maiores. 2. Desenvolvemos empatia e comunicação. E 3. Aprendemos a construir memórias verdadeiras. E o mais incrível de tudo isso é que acontece de forma totalmente independente de ter uma câmera cara. O próprio celular que a gente já tem é perfeito para esse aprendizado inicial. Vamos mergulhar no primeiro benefício. A gente vive num mundo moderno que é frenético, super rápido e totalmente descartável, onde um post dura literalmente segundos na nossa tela. Em contrapartida, a presença fotográfica é o antídoto perfeito contra essa pressa toda. Treinar o olhar exige que a gente tire o pé do acelerador, exige observação de verdade e o desenvolvimento de uma sensibilidade real com o momento que estamos vivendo agora. O segundo benefício traz uma lição fantástica sobre relações humanas. Quando a gente tenta registrar pessoas, precisamos ler emoções, perceber a linguagem corporal e nos comunicar. E aqui vai uma verdade universal. As pessoas não travam por causa da lente apontada para elas. Elas travam por pura insegurança. Entender isso e aprender a criar um ambiente confortável muda completamente a nossa forma de interagir com todo mundo. E chegamos ao terceiro ponto, que é a nossa relação com a memória. Hoje em dia é automático, né? A gente acumula milhares de arquivos no rolo da câmera sem nem pensar. Mas existe um abismo gigantesco entre ter um celular lotado de fotos vazias e o ato consciente de construir uma memória de verdade. A memória fotográfica real carrega emoção, tem intenção, carrega uma verdade e conta uma história autêntica. Não é só espaço ocupado na nuvem. Seção 4. Observação no cotidiano. Para tirar isso tudo do campo das ideias e colocar na prática diária, dá para fazer alguns exercícios super rápidos de observação, até mesmo numa caminhada comum. E o melhor, sem nem encostar no celular. Passo 1. Simplesmente desacelerar o ritmo físico e mental. Passo 2. Prestar atenção na forma como a luz atravessa uma janela ali no fim da tarde. E passo 3.
observar com calma uma expressão espontânea, tipo alguém conversando e rindo na rua. São passos simples, mas que calibram o nosso olhar de um jeito incrível. É justamente focando nessas pequenas coisas que o cenário da nossa caminhada diária ganha vida. Aquele detalhe esquecido numa calçada que ninguém liga, um instante rápido e bonito de conexão entre duas pessoas, ou até mesmo um breve momento de silêncio visual no meio da loucura da cidade. Do nada, o que era totalmente mundano se torna extraordinário. Tudo depende da mudança na nossa percepção. Seção 5. Muito além da imagem. Claro que no meio do processo a gente se depara com algumas verdades meio desconfortáveis, daquelas que destroem as nossas ilusões. Por exemplo, a foto perfeita não existe. Uma luz ruim pode destruir a cena mais linda do mundo. Ter a câmera de última geração não vai mascarar a falta de conhecimento. E, cá entre nós, aquelas referências impecáveis do Pinterest falham quase sempre na vida real. Dá um pouco de frustração? Dá. Exige paciência, mas é exatamente aí, depois do balde de água fria, que o aprendizado verdadeiro cria raízes. E isso levanta uma bandeira vermelha sobre as nossas motivações. Hoje em dia, o maior erro que alguém pode cometer é entrar de cabeça nesse mundo só para buscar seguidores, tentar viralizar ou ter validação fácil na internet. Quem entra por isso desiste rápido, mas quem tem a persistência de continuar praticando, descobre uma nova linguagem e uma conexão humana infinitamente mais rica do que qualquer postagem com milhares de curtidas. Então, redefinindo tudo que a gente explorou até aqui, a fotografia é muito, mas muito mais do que um clique. É uma forma de enxergar exatamente aquilo que a esmagadora maioria das pessoas simplesmente passa reto todos os dias sem nem piscar. É uma reconfiguração da nossa mente. Deixamos de lado a simples habilidade de apertar o botão de um smartphone e abraçamos uma escolha profunda de estilo de vida. Resumindo a ópera, quais são os objetivos de verdade para quem quer começar esse estudo visual na própria rotina? O alvo não é montar um portfólio de revista. O grande motivo é conseguir perceber mais os detalhes do entorno, sentir o ambiente, observar as pessoas e principalmente viver cada dia com mais presença. É usar o ato de observar como uma âncora que nos prende ao momento presente. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A verdadeira pergunta, no fim das contas, não é sobre qual câmera comprar ou qual é o smartphone do ano. A grande questão é o que nós estamos falhando em enxergar na nossa própria rotina. Fica o convite para caminharmos com os olhos mais atentos e transformarmos a nossa visão do mundo. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje e até a próxima!